síndrome do ovário policístico? A síndrome do ovário policístico, como toda síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, é uma síndrome que afeta a mulher, inicia-se na adolescência e ela se compõe de acne, excesso de pelos ou hirsutismo, obesidade central, que a gente chama de obesidade central, aquela obesidade que é mais no abdômen, irregularidade menstrual, com grandes atrasos, menstruação de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses e infertilidade. Então, ela tem que juntar vários sinais e sintomas, a paciente tem que apresentar várias queixas para a gente, a princípio, desconfiar de ovário policístico, da síndrome de ovário policístico, mais precisamente falando, e assim partir para os exames competentes que vão dar e selar o diagnóstico dessa paciente. Qual é a diferença entre ovário policístico e a síndrome do ovário policístico? Existe uma diferença entre síndrome do ovário policístico e imagem de ovário policístico a ultrassom. A síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, você tem que ter vários sinais ou sintomas como acne, excesso de pelos, obesidade, infertilidade, tendência a diabetes também é relacionado, do que simplesmente uma mulher sem sintoma nenhum e faz um ultrassom por muitas vezes de rotina, uma paciente assintomática, e o ultrassom vê a imagem de ovário policístico. E isso não significa a síndrome. Isso pode ser até uma coisa ocasional. Naquela fase da vida, o ovário dela se apresentou com imagens policísticas. Existe diferença entre ovário policístico e micropolicístico? A diferença ela é muito tênue. Porque o certo do ovário de você classificar um ovário como policístico ou micropolicístico é o tamanho do cistinho que ele forma em torno do ovário. A gente em ultrassom até refere como colar de pérola, que fica um cistinho em volta do outro, formando uma imagem de um colarzinho em torno do ovário. Para ele ser considerado um micropolicístico, tem que ter muitos cistos e bem pequenininhos. E para ser apenas policístico, poderiam ser cistos um pouquinho maiores e menos, por exemplo, 4 ou 5. O policístico tem uma classificação dentro da ultrassonografia que é de 8 a 10 micropolicísticos. Então, para caber no ovário tem que ser menorzinho, mas clinicamente sintomas em si podem ser a mesma coisa. A síndrome do ovário policístico é uma doença genética? Ainda não se sabe bem, não sabemos bem a origem da síndrome do ovário policístico. Em geral, tem se falado muito, sim, numa informação genética. A mulher já nasce com aquela informação e ela, chegando à puberdade, ela vai manifestando alguns sintomas pertinentes a essa síndrome. E algo assim, vamos dizer, o que aconteceu com aquela mocinha? Ainda nada, ela mal começou a menstruar, ela mal começou a se desenvolver, mas já apresenta alguns sinais e sintomas da síndrome. Então, a gente pode classificar, embora ainda não com comprovação científica correta, de que é uma síndrome genética, mas tudo indica que sim. O que pode causar a síndrome do ovário policístico? A causa do ovário policístico ou da síndrome do ovário policístico ainda não existe uma causa estática. Ela começa a se apresentar e muitas vezes já tem alguns autores, alguns professores que classificam como o ovário policístico a consequência, a imagem do ovário, o sintoma que esse ovário produz já é a consequência de uma alteração hormonal que veio bem antes, pode ser uma adolescente que já começou a entrar na adolescência obesa,
ela pode dar uma tendência, aumentar sua insulina, dar uma tendência diabética, que vai mandar uma informação para a suprarrenal, que é uma glândula que fica acima do rim, que vai mandar mais cortisol, que vai estimular mais o ovário, e aí vira um elo, uma coisa desencadeando a outra. Então a gente não se sabe bem ao certo o que desencadeia, mas a síndrome em si é sempre iniciada na adolescência. Quais são os principais sintomas da síndrome do ovário policístico? A síndrome do ovário policístico apresenta vários sinais e sintomas na mulher, em que temos a acne, aquela acne bem difícil de tratamento. A gente pode considerar até uma acne hormonal, em que sabonete, creme, antibiótico tem um efeito muito fugaz, muito rápido, logo a acne volta e volta bem forte. Existem regiões da acne, do ovário policístico, que são mais frequentes, por exemplo, o mento, que é o queixo, a fronte. E acompanhada de acne, nós temos o excesso de pelos. A gente chama de síndrome androgênica, que é quando a mulher tem um excesso de um hormônio chamado testosterona e seus derivados, e ela produz, também ajuda a produzir, além de contribuir para a acne, um excesso de pelos, né? Também naso, mento, tórax, o membro superior também é um pelo grosso, é um pelo que desenvolve, que tem vários folículos, ou seja, também em grande quantidade, e cada um tende a ser mais grosso devido ao estímulo androgênico, que é da testosterona. Outro sintoma também é a espaniomenorreia, que a gente chama de menstruação muito longa, entre um ciclo e outro, 3, 4 meses. Aquela mulher que fica 3, 4 meses sem menstruar, sem estar grávida, sem estar na menopausa, é óbvio, e ela fica muito tempo sem menstruar. Então isso tem que ser investigado. Acompanhado de acne e hirsutismo, a gente até fecha o diagnóstico da síndrome, porque para toda síndrome, de qualquer parte do corpo, você pode preencher assim 3 ou 2 critérios, quesitos, que você já pode classificar como síndrome. Também pode estar acompanhado a essa síndrome infertilidade, que é dificuldade para engravidar, e a tendência a diabetes. Faz exames de curva glicêmica, dosagem de insulina, hemoglobina glicada, e já se apresentar alterada. Mas aí você faz a glicemia, que é o exame do diagnóstico do diabetes, ela está normal. Mas não quer dizer que essa mulher não tem uma tendência, que não vá aos poucos desenvolver uma diabetes. Então são esses sinais e sintomas da síndrome do ovário policístico, em que a gente a partir daí começa a desconfiar, mas juntando 3, nós já podemos dizer que ela é possuidora dessa síndrome. Como é feito o diagnóstico da síndrome do ovário policístico? Clínico, em primeiro lugar, apresentando a acne, o hirsutismo e a infertilidade, irregularidade menstrual com um ciclo muito longo entre uma e outra, né, espaniomenorreia. Nós podemos confirmar com a dosagem hormonal e os testes de tendência a diabetes e a imagem do ultrassom também. Então, o diagnóstico é clínico, laboratorial e imagem. Imagem, o que dá o diagnóstico mais fácil, corriqueiro, é a ultrassonografia pélvica. Clínico é observando esses sinais e sintomas que eu descrevi, como acne, hirsutismo, irregularidade menstrual, infertilidade, obesidade, tendência a diabetes. E o laboratorial é a dosagem. Ela faz uma dosagem hormonal de anovulação, ou seja, ela não ovula. Então, você faz a dosagem hormonal e vê que aquela jovem não está ovulando. Por isso, por uma alteração desses hormônios, ela acaba produzindo mais insulina, mais testosterona e assim por diante. Então, são esses o conjunto de exames que podemos fazer. Quais são os fatores ou grupos de risco para a síndrome do ovário policístico? Nós temos grupos de risco que nós podemos ficar bem atentos nessas pacientes. Por exemplo, histórico familiar. A paciente que já conta que, minha mãe tem muito pelo,
minha mãe era assim, minha mãe engravidou de mim depois de 20 anos de casada. Então tem uma história que você já fica, vamos dizer assim, atenta. Quando adolescente já começa, não tem também ninguém na família e ela já começa a apresentar obesidade, uma acne que não se resolve facilmente, um excesso de pelo, aquela adolescente que você tem que levar para depilar cedo, antes do que o corriqueiro, né, das amigas dela, das primas delas. Então, por aí você já fica achando que aquele é um grupo de risco, mesmo que não tenha ainda uma imagem ao ultrassom, mesmo que ela ainda seja novinha, tenha tido poucos ciclos menstruais, mas você já pode ficar de olho mesmo nessa adolescente. Como é feito o tratamento da síndrome do ovário policístico? Os tratamentos para a síndrome do ovário policístico são vários e eles agem em conjunto. Por exemplo, emagrecer com atividade física é importantíssimo, porque essa paciente tem que queimar a gordura, principalmente abdominal, que foi acumulada nesse tempo todo. Queimando essa gordura abdominal, ela vai diminuir a chance dela desenvolver o próprio diabetes, com isso ela vai diminuir a chance de alteração no ovário dela. Outro tratamento junto é diminuir a ingesta de carboidrato, para diminuir cada vez mais a tendência ao diabetes e não vir a complicar e piorar o ovário policístico. Terceiro tratamento é no caso da espanhomenorreia, que é a menstruação bem longa, é o uso do anticoncepcional. Essa mulher, essa jovem, essa adolescente, mesmo que não tenha necessidade de um método anticoncepcional, mesmo que ela seja virgem, mesmo que ela não tenha ainda uma vida sexual frequente, ela pode lançar mão do anticoncepcional para regularizar bem a sua menstruação e evitar que formem cada vez mais cistinhos nesse ovário e venha prejudicá-la mais tarde, quando ela quiser engravidar, quando já tiver um diagnóstico de diabetes e etc. O tratamento cirúrgico também é incluído no tratamento da síndrome do ovário policístico. É um tratamento que antigamente nós fazíamos muito mais frequentemente, que era uma cirurgia que era incisão em cunha do ovário policístico. Fazia feito um cone no ovário, diminuía a quantidade desses policistinhos e nisso tinha uma resposta ovulatória melhor. Hoje em dia a gente faz esse tipo de cirurgia por videolaparoscopia, chamado drilling, que é estourar alguns cistinhos com um eletrocautério para que eles diminuam em quantidade e é como se a gente quisesse dar um susto no ovário, para esse ovário falar, ó, já tem pouco cisto, vamos voltar a ovular e assim facilitar a vida ou facilitar esse tratamento de infertilidade. Então nós teremos tratamento clínico, dietético, atividade física, hormonal e cirúrgico. Podemos tentar todos ao mesmo tempo, podemos começar até só com atividade física e dieta e observando, mas essa mulher tem que ser bem monitorada. Qual é a relação entre a síndrome do ovário policístico e a infertilidade feminina? A síndrome do ovário policístico tem uma relação bem frequente com a infertilidade. Quero dizer, antes de mais nada, que a mulher infértil, ela é uma mulher que tem dificuldade para engravidar. Não quer dizer que ela é estéril. A mulher estéril é aquela que não pode, que já teve um diagnóstico taxativo, certeiro, de que nunca vai poder engravidar. A mulher infértil, ela pode ser infértil por um longo período ou estar passando por uma fase infértil. Por exemplo, aquela mulher que já teve um filho, não teve dificuldade nenhuma em engravidar e, no entanto, ela está quando resolve ter o terceiro, o segundo filho, ela não consegue engravidar. Então, ela pode estar passando por uma fase de infertilidade. Ela pode estar apresentando até um ovário policístico transitório. Ela não teve, mas agora por razões que a medicina ainda não sabe completamente, ela pode estar passando por essa fase de um ovário ter feito esse policístico, está levando a anovulação, que é sem ovulação, ausência de período fértil, e aí está dificultando ela engravidar de um segundo, terceiro filho, coisa que dificuldade que ela nunca teve anteriormente.
Então, o ovário policístico, como ele impede a ovulação, ou dificulta, ou deixa uma ovulação assim 2 a 3 por ano, esse ovário policístico, ele acaba dificultando a paciente, trazendo ela um período de infertilidade grande ou só transitório. Existe alguma relação entre a síndrome do ovário policístico e a depressão? A síndrome do ovário policístico e a depressão, ela não há uma relação direta. O que pode acontecer é da mulher com o ovário policístico ter uma baixa autoestima devido à acne, os pelos, a infertilidade, a obesidade. E se ela não for dada a devida atenção, ela pode, com o passar do tempo, se tornar uma paciente, uma mulher encabulada, inibida, com baixa autoestima, de não ir atrás dos seus objetivos, dos seus desejos, porque ela não se sente capaz, ela não se sente capaz de ser mãe. Mas não existe uma relação assim bioquímica, vamos dizer, de uma doença com a outra, né? São duas doenças separadas. A depressão é uma doença que ela pode se enxertar em várias doenças clínicas, né? Como existe o cardíaco, o paciente com diagnóstico de um problema de coração, ele pode enxertar uma depressão ali, embora não tenha uma relação bioquímica direta. Assim acontece também com a paciente portadora da síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico tem cura? A síndrome do ovário policístico pode ter cura sim, podemos dizer que ela tem cura, desde que a paciente se comprometa a fazer um tratamento correto. E como se fala da obesidade, da irregularidade menstrual, ela nunca se dá por vencida. Ah, eu já emagreci, então agora posso engordar, ou minha menstruação está regulada, agora eu posso relaxar e parar o anticoncepcional por conta minha. Eu já tive um neném, então agora eu largo mão de tudo, eu não preciso monitorar esse ovário. Então, ela tem uma cura. Pode ser definitiva se ela tiver o diagnóstico de um ovário policístico, de uma síndrome do ovário policístico transitória, por um motivo de estresse, algo assim, ela fez só por um período, mas aquela síndrome do ovário policístico que veio desde a adolescência, é uma mulher que pode ter cura, mas ela tem que ficar sempre de olho. A gente não pode nunca falar assim, ah, tá com acne, é nervoso, se ela já tem um histórico, se ela já teve uma patologia, ela tem que ser sempre monitorada e nós não podemos deixar de dar atenção às queixas delas, que a gente chama de subestimar as queixas da paciente. É possível prevenir a síndrome do ovário policístico? De alguma forma, podemos dizer que é possível, sim. Então, por exemplo, obesidade, que é uma epidemia do século XXI, do XX já era também. A obesidade, nós temos que combater a obesidade, porque essa alteração da glândula suprarrenal, o acúmulo de gordura abdominal, isso leva a uma disfunção hormonal, sim. Atividade física. A adolescente, a jovem que mantém o hábito da atividade física, ela vai ser dificilmente uma jovem obesa, ela vai ser dificilmente uma jovem com a circunferência abdominal aumentada, não vai ter acúmulo de gordura no seu abdômen. Regularizar essa menstruação, a mãe tem que ser atenta, quem acompanha essa jovem tem que ser atento. Não é possível que você fique sem menstruar tanto tempo. Se você fica sem menstruar em amenorreia, porque está fazendo um tratamento de um medicamento que pode acontecer, uma quimioterapia, uma gravidez, a própria menopausa, ou tomar um anticoncepcional que não faça menstruar, atleta, a gente faz muito disso, é uma coisa. Agora, você não está fazendo nada e você não menstrua regularmente, alguma solução tem que ser dada. Uma pesquisa tem que ser feita e uma solução tem que ser dada, porque isso não é normal. Então, são várias atenções que a gente tem que dar para essa jovem, não se deixar, ela era assim mesmo, eu era assim, a madrinha dela era assim, a tia dela era assim, não. Vamos pesquisar, vamos deixar essa adolescente bem, eutrófica, ou seja, peso e altura, condizente, o estímulo à atividade física, diminuir o carboidrato ao máximo da nossa alimentação, regularizar essa menstruação e aquela jovem, aquele casal que está apresentando uma dificuldade para engravidar,
encorajá-los para fazer uma pesquisa e tratamento correto, para não deixar passar isso há muito tempo. Porque o ovário policístico, deixamos claro aqui, é o tratamento de infertilidade mais fácil de ter sucesso. É um tratamento considerado na infertilidade com os esterileutas, que é a especialidade que faz os tratamentos de infertilidade, mais fácil de ter sucesso. Então a gente não pode desanimar esse casal, essa moça, de ir atrás de uma solução para ela.